Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, né? Mais um mini curso aqui rapidinho, falando para vocês sobre a profissão do momento, assistente virtual, AV. E vamos nessa. Vamos para a primeira aula e vamos começar entendendo o que nós vamos aprender durante esse curso. O que faz um assistente virtual? Quais são as habilidades necessárias para ser um assistente virtual? Mercados de atuação, segmentos e nichos, precificação, como que você cobra do seu cliente, captação de clientes, né? Quais são as estratégias que você vai utilizar para você captar novos clientes, gestão de tempo, que é extremamente importante nessa profissão. Vamos falar sobre Canva e sobre algumas ferramentas e vamos disponibilizar para vocês vários materiais de apoio que vão ajudar vocês dentro da rotina, para vocês já começarem imediatamente a serem assistentes virtuais. Logo de cara, a gente vai entender o que esse profissional faz. É um profissional que, geralmente, ele trabalha como autônomo, né, ou como freelancer, oferece serviço, mas também é possível trabalhar como CLT. Eu já vi, nós temos observado que estão saindo bastante vagas para esse profissional como seletista. O que ele faz? Ele oferece assistência administrativa, técnica, criativa, assistência social, assistência de RH, apoio acadêmico. É um mundo de possibilidades. Aqui a gente só resumiu um pouco do que ele faz, mas é um mundo de possibilidades. Ele faz isso geralmente em home office, em casa, no coworking. É possível totalmente conciliar essa profissão com sua rotina, com cuidado com os filhos, com cuidado com a casa. Então, não é uma profissão só de mulher, tá, gente? É uma profissão que ela serve para homem, para mulher, para qualquer um que realmente queira ter mais tempo livre ou autonomia, trabalhar a partir de casa e de onde quiser. Isso é realmente uma tendência e um grande diferencial, independente do sexo. O que precisa? Quais são as habilidades necessárias para ser um AV? Bom, um bom atendimento ao cliente é essencial. Não tem muito para onde correr. Você vai precisar captar clientes, você vai precisar se conectar com as pessoas, você vai precisar, muitas vezes, interagir com os clientes dos seus clientes. Então, é realmente muito importante. Entender de mídias sociais, não tem como, realmente precisa entender que hoje as mídias sociais, elas já deixaram de ser há muito tempo só uma ferramenta de entretenimento e só uma forma de você futricar a vida dos outros. Já mudou. Essa visão, ela não existe mais. Hoje, realmente, as ferramentas de mídias sociais, elas são estratégias para grandes, pequenas, médias empresas, para profissionais autônomos. Inclusive, é através dessas redes sociais que você vai divulgar o seu trabalho de AV. Ter uma boa escrita, ter uma facilidade para fazer pesquisa, ter uma boa redação, porque muitas vezes você vai ter que desenvolver textos a partir de pesquisas que você vai fazer, e não é copiar e colar, porque realmente hoje a produção de conteúdo, ela não pode ser apenas Ctrl+C, Ctrl+V. Ela realmente pode ter uma base de pesquisa, pode ter uma base de referência, mas você vai precisar realmente ter uma boa escrita, uma capacidade de colocar ideias no papel. Precisa ser confiável, obviamente, ser comunicativo, saber gerenciar o tempo é fundamental. Se você não conseguir fazer um bom gerenciamento de tempo, você vai ficar atropelado e você não vai conseguir desenvolver bem a função. Capacidade de trabalhar, capacidade de solucionar problema, né? Vão surgir problemas, você vai ter que saber solucionar. Facilidade de trabalhar sozinho, porque a maioria das vezes você vai estar sozinho. Ser organizado, extremamente fundamental, está muito relacionado com gestão de tempo.
ser proativo, ter iniciativa, propor ideias para os clientes, propor soluções. Além disso, a gente tem outras habilidades, né, que eu acho que para muitas profissões é importante. Ser resiliente, versátil, flexível, adaptável, paciente, honesto, acessível e automotivado, porque você é o seu patrão, então você tem que dar conta do recado. Qual é o mercado de atuação? Onde eu posso atuar? Gente, é muito expansivo. Mas a gente vai citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, se a gente for falar da área financeira, a produção de relatório, controle financeiro, fluxo de caixa, contas a pagar e contas a receber, emissão de nota fiscal, gestão de e-mail, produção de texto, revisão de texto. Então, empresas nessa área de administração e finança. Também tem uma outra área aqui, que é até um case que durante o curso a gente vai compartilhando alguns cases com vocês. Eu, particularmente, tenho uma amiga que ela é hoje AV de uma empresa que é em outro estado, fica na Bahia. E como a gente está aqui, a gente fala aqui de Brasília, da capital federal, e os processos licitatórios aqui, eles são muito intensos, ela é assistente virtual só de cuidar de burocracia de processo licitatório. Baixar documento, baixar edital, analisar edital. Então, é um mundo de possibilidades. Na área comercial, prospecção e gestão de clientes, fornecedores, pós-venda, captação mesmo, quando a gente fala de prospecção, a gente está falando de captar, muitas vezes até um telemarketing de vendas cabe dentro desse papel de AV comercial. Planejamento de ação em cliente, planejamento de estratégia de venda, também é muito abrangente. Quando a gente fala de assistente pessoal, virtual pessoal, aqui também eu tenho uma outra colega que ela é assistente pessoal de uma cliente que mora lá em Miami. Então, assim, você imagina, ela já tem um relacionamento de muito tempo com ela, nela que ela confia, então ela que resolve toda a vida dela. O que faz de forma pessoal? Solicitação de orçamento, cotação, emissão de passagem, reserva de hotel, agendamento de serviço, agendamento de consulta. Gente, meu sonho era ter um assistente virtual pessoal na minha vida. Que eu tenho muita preguiça de ligar, de fazer contato. Eu, particularmente, estou precisando fazer um contato com uma operadora e estou enrolando há um tempão. Então, imagina, cancelar linha telefônica, cancelar serviço, contratar serviço, renegociar serviço. É um mundo de possibilidade. Aqui é só um pouco de visão para vocês entenderem o que é o papel, do que se trata. Quando a gente fala de comunicação, marketing e social media, a gente está falando de gestão de rede social, gestão de e-mail, gestão de contatos, programação de postagens, toda assessoria para responder comentários, apoio a blogueiros, a youtubers, de uma forma geral, comunicações digitais, fazer uma peça publicitária que eu falo, fazer um post para o Instagram, fazer um cartão de visita, um portfólio. Tem muita gente que tira uma boa quantia só fazendo logotipo. Muitas vezes não precisa nem gerenciar necessariamente as redes sociais. Então, é muito abrangente. Assessoria em cursos online. Eu te falo que esse é o profissional que nós estamos buscando hoje na Auge, por exemplo. Então, eu realmente preciso de gestão de e-mail, de e-mail marketing, de ajuda, apoio na produção dos cursos, postar os cursos na Hotmart, subir conteúdo, elaborar e-book, ajudar nas apresentações, elaborar as apresentações, administrar redes sociais. É um mundo de possibilidades. Eu falo para vocês exatamente de assessoria de cursos online, porque o mercado de cursos online cresceu muito depois da pandemia
E vai continuar crescendo, porque realmente o comportamento do consumidor mudou, as pessoas estão buscando mais praticidade e é uma forma muito bacana da gente chegar até a casa das pessoas. Então, realmente, essa assessoria em cursos online é uma das partes mais importantes dentro, que aí a gente entra não só cursos de capacitação, como é o nosso caso, mas entra também aula de reforço, professores de concurso público, preparatórios de concurso público. É uma infinidade de possibilidades, tá? Influenciadores digital, então, gestão da comunicação, até captação de parcerias, buscar criar apresentações, agendar eventos, agendar demonstrações de serviço, também é um mundo de possibilidade, tá? Agora que vocês já sabem, ainda temos aqui mais um ponto, recursos humanos. Também está crescendo muito. Empresas que buscam para recrutamento e seleção, elaboração de currículo também entra, de certa forma, em recursos humanos, né? Hoje, a Auge, ela trabalha com assistência virtual, dando consultoria, e a gente pega muito currículo para fazer, currículo LinkedIn. Então, geralmente, toda essa organização, a gente gosta de contar com o apoio de um assistente virtual. Montar planejamento, plano de cargos e salários, planejamento de carreira, agendar, efetuar de fato as entrevistas. Uma das coisas que o RH mais assim gosta de apoio, gente, a triagem curricular, porque são muitos currículos, são vagas distintas, então eles, com certeza, essa é uma área que está crescendo muito com relação ao trabalho do assistente virtual. E aí, vamos falar sobre nicho. Então, vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, nós vamos para algumas definições que são importantes no mundo do marketing digital, que vai fazer toda a diferença para o trabalho do AV. O que é nicho? Essa palavra vocês com certeza vão escutar bastante. Eu não sei se vocês já fizeram o nosso outro curso de marketing digital. Se não tiver feito ainda, a gente vai deixar o link aí na descrição do vídeo. É importante vocês conhecerem esses termos, a gente vai falar no decorrer do curso, nas outras aulas, a gente vai falar muito mais sobre outros termos, como persona e outros estrangeirismos, que tem muito termo em inglês, mas o importante é vocês saberem realmente o que significa. O que é isso? É uma base extremamente importante para você definir a sua estratégia, para você definir quais são os clientes que você vai abordar. Então, basicamente, o nicho, ele é aquilo que o cliente faz, o que ele escolheu. Então, qual o nicho dele? O nicho dele é um nicho de culinária, porém é uma culinária vegana, por exemplo. Então, essa definição do nicho é uma das primeiras coisas que uma pessoa faz dentro do seu negócio para poder desenvolver o planejamento correto de todas as ações. Então, basicamente, se a gente for dizer para vocês como que vocês vão escolher o nicho ideal, a gente vai colocar algumas questões ali em pauta. Primeiro, qual o mercado, né, que você quer atuar? Depois, qual o segmento dentro desse mercado? Porque você pode ser um AV generalista, não tem problema. Você pode ser um AV que vai atender qualquer tipo de mercado. Mas se você quiser ser mais específico, então você vai ser um AV que vai atender somente academias que trabalham só com pilates, ou academias específicas que trabalham com natação, por exemplo. Então, sendo muito direto, objetivo com vocês, basicamente é isso. Dentro daquele mercado, você definir os segmentos para depois definir os nichos, para definir os subnichos. Isso se você quiser trabalhar como específico, focado. Qual que é a vantagem de trabalhar focado num determinado nicho? Por exemplo, tem empresas que elas trabalham com... Elas poderiam ser um pet shop, de um modo geral, mas elas não escolheram ser um pet shop
que atende qualquer tipo de animal. É um pet shop específico somente para gatos, por exemplo. Então, cachorro não tem vez porque ele é muito específico. Você acaba selecionando mais o teu público, o teu cliente, né? Acaba que não fica um mercado tão aberto, porém, você vai especializar mais, você vai estudar mais, você vai buscar mais conhecimento, você vai propor mais soluções, e aí, de forma a ser mais lucrativo. Isso falando como empreendedor, tá, gente? Focando realmente como um dono de um negócio. Para você definir um nicho ideal, a gente costuma dizer que ele tem que estar muito alinhado com a sua paixão, com o seu conhecimento e com a demanda do mercado. Então, por exemplo, eu amo o mercado de beleza, né? Salão de beleza, ok. Mas eu preciso conhecer. Então, a paixão é o primeiro ponto. O segundo ponto é desenvolver o conhecimento desse mercado. Poxa, então, se eu quero conversar, falar a mesma linguagem dos donos de salão de beleza, eu vou ter que entender um pouco mais sobre produto, sobre quais são os serviços principais, quais são os fornecedores principais, que mercado é esse, como que conversa com o público desse mercado, quais são as dores desse mercado. Só que o que adianta você ter um nicho que você tem muita paixão, que você busca o conhecimento, mas que não tem demanda? Não adianta muita coisa, porque o segredo do sucesso é você conseguir fazer o equilíbrio entre esses três pilares. Porque aí sim, você vai ter um nicho que tem a ver contigo, que é algo que tu gosta, que tu vai buscar o conhecimento necessário e que tu vai ter a demanda que você precisa para poder gerar lucratividade, para gerar negócio. Não tem segredo, não é um bicho de sete cabeças. Conheço pessoas que são específicas de clínicas médicas, por exemplo, só trabalha com clínica médica. Precisa ter alguma formação na área de saúde? Não, gente. Precisa ter disponibilidade para realmente conhecer. Eu conheço também pessoas que trabalham, até alunos nossos, que trabalham com todos os tipos de nicho. Falo, olha, não, é um brechó, eu pego. Se for uma loja de roupa, eu pego. Se for um salão de beleza, eu vou pegar também. Clínicas de estética, clínicas odontológicas. Gente, é um mundo de possibilidade. O mercado, ele tá aí e ele tá super aquecido para vocês, independente do nicho que vocês escolherem. Um dos vocábulos mais usados entre os profissionais que trabalham com publicidade e propaganda, seja online ou impressa, é o briefing, um substantivo masculino que vem do inglês e que expressa um conjunto de informações, instruções e dados necessários para que uma tarefa seja executada. Dentro de uma agência de publicidade, por exemplo, é comum vermos a área de atendimento responsável pelo contato com os clientes. Assim, quando um determinado cliente pede algum tipo de serviço, os atendimentos são responsáveis por coletar todas as informações possíveis para que os criativos, os redatores, os social medias, enfim, os responsáveis pela execução do projeto, possam de fato desenvolvê-lo. Vale lembrar, no entanto, que a tarefa de briefar não é restrita apenas aos atendimentos, visto que essa ação faz parte da rotina de todos os profissionais da equipe. Mas se você está se perguntando como um briefing é feito, saiba que não existe uma fórmula pronta. No entanto, é crucial descrever detalhadamente aquilo que o cliente idealizou, até porque isso evitará muitas refações, isto é, correções no futuro. Bom, como nosso foco é produção de conteúdo, vamos pegar como exemplo a criação de uma série de textos para um blog de um cliente que trabalha com o segmento fitness e é dono de uma academia. Se você vai receber essa tarefa de um atendimento ou então vai descrevê-la para você mesmo, pois pretende atuar como freela, saiba que é muito importante detalhar o máximo possível. Assim, imagine o seguinte briefing: criar textos com no mínimo 500 e no máximo 1.500 palavras, direcionados para quem está começando a treinar e conhecer o universo fitness, citando produtos, receitas, dietas e exercícios específicos para perda de peso e ganho de massa magra, e citando profissionais e especialistas da área. Bom, com essa descrição, já dá para ter uma ideia do que o cliente deseja, certo? Por fim,
Vale lembrar então que quantidade nem sempre é sinônimo de qualidade. Logo, um briefing conciso e objetivo é até mais útil do que uma descrição enorme, mas cheia de detalhes irrelevantes. Bom, vamos então para o próximo vocábulo. Deadline. Esse termo também vem do inglês e você verá que boa parte do vocabulário aqui representado tem essa influência. Esse termo é muito usado em vários outros segmentos, como no jornalismo, no design e até na educação. Pois bem, deadline, também conhecido apenas como DL, expressa o prazo para entrega ou conclusão de determinada tarefa, projeto ou serviço. Esse vocábulo anda lado a lado com o briefing, pois nenhuma tarefa será solicitada a você sem que haja um prazo pré-determinado. Geralmente, quem estipula o deadline de um projeto é quem o solicita. No entanto, nem sempre quem pede uma tarefa tem noção absoluta do tempo que ela levará para ser executada. Afinal, não dá para estabelecer que a dupla criatividade e inspiração produzirão algo brilhante dentro de X horas, certo? Dessa forma, é fundamental dialogar e estabelecer um deadline razoável para ambos os lados. Uma dica de ouro que eu sempre utilizo nas minhas tarefas é trabalhar com a ideia de um deadline ideal e um real. Assim, por exemplo, naquele briefing que você viu anteriormente, o deadline ideal para o cliente seria produzir 4 textos por dia. No entanto, como você possui vários outros clientes, não dá para se dedicar apenas a um deles e deixar o restante na mão. Logo, um bom exemplo de prazo real seriam 4 textos em 5 dias úteis, até porque, além da produção textual, você precisa considerar o tempo de pesquisa e estudo. Portanto, tirando um dia para pesquisar as referências e produzindo um texto pelos próximos dias, você terá um trabalho bem feito e não prejudicará a sua rotina. Muito bem, mas é claro que essa sugestão é hipotética, pois você precisa calculá-la de acordo com a sua rotina atual de trabalho. No entanto, lembre-se de que o segredo é se organizar de maneira que você sempre consiga cumprir seus prazos com tranquilidade e entregar um trabalho de qualidade, ok? Bom, continuando o nosso estudo pelo dicionário da social media, o termo job é outra figurinha carimbada nesse meio. Mesmo que você esteja começando agora a se inteirar sobre esse segmento, com certeza já ouviu ou leu essa palavra em algum lugar, certo? Também vinda do inglês, sua tradução significa trabalho. No entanto, dentro do universo que estamos estudando, esse termo não se restringe apenas ao vínculo empregatício ou ao ato de trabalhar, mas sim ao trabalho em si. Dessa forma, um job pode ser uma tarefa a ser cumprida. Por exemplo, se mantivermos a hipótese criada no começo desta aula, o social media que receber o briefing que criamos terá um job de conteúdo com foco em produção de textos para blog. Muito bem. E por falar em produção de conteúdos, o próximo termo do nosso dicionário é essencial para quem trabalha com textos para mídias digitais. CTA, o famoso Call to Action, que numa tradução literal significa chamada para ação. Bom, essa expressão é super importante na produção de conteúdo, pois é capaz de persuadir o cliente e levá-lo a executar determinada ação. Assim, esse tipo de comando pode ser apresentado de diversas maneiras, como em botões, links, banners e, obviamente, através do próprio texto. Geralmente, esse tipo de ação é feita com o uso de termos no imperativo, principalmente verbos que dão um toque de ordem, como curta nossa página, deixe sua opinião nos comentários, clique aqui ou baixe este e-book. Dica: dominar a arte de criar um bom CTA é essencial para alcançar os objetivos de conversão do seu cliente. E uma maneira eficaz de conseguir isso é usar uma chamada para ação acompanhada de algum benefício. Afinal, você precisa convencer o usuário a executar o que você deseja. Assim sendo, vamos imaginar a seguinte situação. Seu cliente trabalha com cursos de coaching empresarial e precisa captar possíveis interessados no segmento para desenvolver um curso online. Como sugestão para alcançar esse objetivo, você pensou em criar uma chamada para que os usuários se cadastrem no site do seu cliente, informando o e-mail, pois a comunicação será iniciada através deste canal. Assim sendo, você pode utilizar chamadas como cadastre-se e descubra como alavancar os seus negócios, ou cadastre-se e receba dicas do melhor coaching empresarial da atualidade. Ou quem sabe até, o sucesso da sua empresa está apenas a um clique. Cadastre-se. Enfim, a ideia é ser criativo e persuasivo para que o lead seja convertido em cliente. Opa, mais um termo para o nosso glossário. A palavra lead também vem do inglês e pode ser traduzida como verbo conduzir. O
o que faz muito sentido para a sua aplicação dentro da publicidade e propaganda. Afinal, um lead nada mais é do que uma pessoa que deixou suas informações em um formulário de contato, demonstrando interesse em determinada empresa, serviço ou produto. Ou seja, o lead é considerado um cliente em potencial, mas para que de fato ele o seja, é necessário conduzi-lo para essa ação. Como? Alcançando e conquistando. E para alcançar um público que realmente está interessado nos serviços e produtos dos seus clientes, é necessário anunciar. E é aí que entra o famoso Ads, como você verá a seguir. Quem nunca ouviu a expressão Facebook ou Instagram Ads? Muito bem, AdWords ou apenas Ads são anúncios patrocinados, isto é, que receberam investimentos financeiros para alcançarem um grande número de pessoas. Atualmente, diversas plataformas digitais utilizam essa ferramenta, pois através dela é possível criar diversos tipos de conteúdos para anunciar produtos e serviços de maneira otimizada, isto é, direcionando-os para públicos cada vez mais segmentados. Assim, por exemplo, se você trabalha produzindo conteúdos para o Facebook de uma empresa que oferece festas de casamento, é possível criar um post, promovê-lo, isto é, investir um determinado valor para que ele alcance um público interessado nesse tipo de serviço. O mais incrível dessa ação é que você consegue testar diversas possibilidades, como, por exemplo, segmentar o seu anúncio para que ele apareça exclusivamente para pessoas cujo status de relacionamento dentro do Facebook seja em um noivado. Muito bacana, né? Bem, como você viu no vocábulo anterior, a expressão segmentação faz referência à ação de dividir em segmentos. Assim, dentro da área que estamos estudando, a segmentação de um conteúdo, anúncio ou ação consiste na criação de uma base de contatos ou perfis organizada por critérios pré-definidos, como faixa etária, profissão, localização, status de relacionamento, escolaridade e muito mais. Saber segmentar, portanto, é crucial para suas estratégias de marketing digital, inclusive na produção de conteúdo. Afinal, é importantíssimo saber com quem você está dialogando. Outro termo recorrente, e que inclusive já citamos aqui, é a conversão, isto é, quando um cliente realiza a ação planejada pela empresa. Como exemplos de conversão, podemos citar o preenchimento de um formulário, a realização de uma compra, o ato de curtir uma página, seguir um perfil ou comentar um conteúdo. Assim, a taxa de conversão pode ser medida, inicialmente, com base na definição dos objetivos propostos e depois na ação em si. Dessa forma, se uma determinada empresa deseja que os usuários preencham um cadastro para fazer um orçamento, a eficiência da conversão pode ser medida pela divisão entre o total de pessoas alcançadas e o número de cadastros feitos. Para fechar, então, vale ressaltar que os objetivos de conversão precisam andar lado a lado com os CTAs, afinal, eles são importantes elementos para levar os usuários a executarem determinada ação. Muito bem. O próximo vocábulo do nosso dicionário é o termo case, palavra americana cuja tradução literal significa caso, um termo que não é exclusivo do marketing digital, pois também faz parte das áreas de relações públicas e propaganda impressa. Pois bem, os cases nada mais são do que descrições de um determinado trabalho realizado durante ou após a sua execução. Assim sendo, essa análise inclui pontos positivos, ações feitas, resultados atingidos e a avaliação da eficácia das operações, assim como também propõe modificações e melhorias para repetir o projeto ou então reestruturá-lo. Já ouviu a expressão case de sucesso? Então, ela pode fazer referência a diversas coisas, como a trajetória de uma empresa que começou do nada e hoje é referência no seu segmento, ou um projeto, campanha, curso que deu muito certo e inclusive pode ser replicado. Ao longo das nossas aulas, veremos alguns cases de sucesso dentro do marketing digital, mas por hora posso citar uma campanha que se tornou um fenômeno na construção de uma marca e que, sem dúvidas, você irá reconhecer apenas com uma frase. Pergunta lá no posto Ipiranga. Lembrou? Pois bem, os postos Ipiranga criaram uma identificação muito grande com o consumidor ao humanizar suas campanhas e focar na ideia de que seus estabelecimentos são um lugar completo esperando por você. Afinal, por lá há lojas de conveniência, caixas eletrônicos, produtos automotivos e de uso pessoal e uma infinidade de itens que torna o posto Ipiranga um espaço completo e para todas as necessidades. Se você tiver interesse,
Vale a pena dar uma pesquisada nessa campanha e ver como ela foi desenvolvida pela Talent Marcel, uma conceituada agência localizada em São Paulo. Muito bem! Agora que você já está mais inteirado sobre os principais termos utilizados dentro da social media, vamos terminando esta aula por aqui e na próxima você aprenderá tudo sobre a importância de se aprofundar a respeito do segmento do seu cliente. Então, para a gente encerrar nossa aula, com chave de ouro, vamos de desafio. Primeiro, vocês vão escolher ao menos 5 nichos que vocês têm mais identificação, que vocês acreditam que tem mais a ver com vocês, que tem mais a cara de vocês. Depois disso, vocês vão observar as redes sociais desses nichos escolhidos e vão anotar pelo menos uma empresa para cada, né? Então, ao menos 5 empresas, uma para cada nicho. E vocês vão anotar curiosidades em geral sobre essas postagens. Feito isso, vocês vão enviar para o e-mail auge.pedagógico@gmail.com com o nome do curso e o seu nome no título. Beleza? Bons estudos, galera, e até a próxima aula.